Vidas com História. O meu convidado desta emissão do Ultraleve é artista plástico, ator e músico, dos bons, daqueles que sabe coisas mais sérias do que o povo pensa. Criou o Zenepá 2000, os Irmãos Catita e os Corações de Atum. Como ator já foi o Lelo Minsk, Orgasmo Carlos ou o Padre Agostinho Macedo, na série televisiva sobre o poeta Barbosa do Bocage. São 48 anos de vida, em entrevista à Ultraleve. Boa tarde, Manuel João Vieira. Boa tarde. Considera-se o homem desdobrável? Na medida em que todas as pessoas são desdobráveis. E por ser multifacetado, ter várias profissões? Há várias pessoas que também têm várias profissões e outras que gostariam de ter e outras que têm várias personalidades. E também há malucos no hospital que têm várias personalidades. Campo de Ourique é o melhor sítio para viver em Lisboa? Tenho algumas dúvidas a respeito a isso. Eu sempre vivi em Campo de Ourique. Nunca experimentei viver mesmo noutro sítio. Uma das vantagens de Campo de Ourique é ser um bairro horizontal. Portanto, dá para andar de bicicleta sem um grande esforço. Mas Campo de Ourique sofre de uma coisa que o resto de Portugal também sofre. Que é uma espécie de pesadelo estético que se tem desenvolvido a partir da década de 60 e que consiste em deixar cair alguns edifícios e vestígios da nossa cultura para os substituir por pequenos monstros arquitetónicos. E isso acontece tanto em termos exteriores como em termos interiores. Portanto, os velhos cafés. Eu gosto de um café moderno, num edifício moderno que seja bom. Não gosto de um café no edifício antigo, um café que alguém tentou modernizar, como se costuma dizer. Não é remodelar, chamados melhoramentos, e só consegue fazer, bosta. E isso acontece em Portugal em 99% dos casos, por isso às vezes mais vale estar parado e não fazer nada do que fazer qualquer coisa. É bom recordar? Recordar, há coisas boas de recordar. Recordar é viver? Recordar faz parte de viver, é assim. E às vezes estamos a viver realmente e não sabemos se estamos a viver realmente ou se estamos num sonho ou num sítio qualquer. Portanto, ou se estamos numa recordação. Aliás, há uma mata de filmes agora que remetem para essa subjetividade temporal. Que memória guarda das férias passadas em Vidago e Santo André? É o oposto. É o Trás-os-Montes e o Alentejo. É Marienbad também. Basicamente, houve uma altura em Trás-os-Montes. O que eu me lembro é que não havia carros em Trás-os-Montes quando eu era mesmo muito pequeno. O que havia era muitos carros de bois. Chegava a haver engarrafamentos de carros de bois. As ruas e as praças da aldeia eram forradas a palha, onde se misturava depois a bosta dos bois. Esse material era depois recolhido posteriormente para pôr nos campos como fertilizante. As rodas dos carros de bois chiavam, faziam um barulho muito característico, e acho que a entrada das cidades mandavam pôr sabão, que é para não fazer aquele barulho. Só havia um carro, que era um Volkswagen preto do padre. Normalmente íamos ali para um sítio perto de uma cascata buscar castanhas e ir aos ninhos, essas coisas, faziam-se fisgas, roubavam-se bicicletas. Em relação a Santiago de Cacém, em Santiago de Cacém ia-se à praia normalmente,
uma vez ou outra ao futebol, onde havia o jogo entre o Sporting Clube Santiago de Cacém e o Vasco da Gama de Sines, que era o derby local. E ia-se basicamente à praia, e lembro-me mesmo quando era pequeno que se traziam caldeiradas grandes panelas de caldeirada para a praia, e depois proibiam-se as crianças de ir tomar banho, o que era ridículo. Mas pronto, era assim. Era uma coisa. E lembro-me muito bem das cores dos anos 60, dos amarelos, dos azuis, dos encarnados, aquelas cores das praias, e depois também das praias da linha, das bolas Nívea, tudo isso. São Torpes também. À Lagoa de Santo André. Uma vez ia morrendo afogado na Lagoa de Santo André, por acaso. E o Mar de Santo André, que tinha uma característica que ainda mantém, que é ter um declive acentuado. E para uma criança de 4, 5 anos faz um bocado de impressão, porque quando se está a tentar subir uma colina e o mar vem atrás e tenta apanhar, e a pessoa vai outra vez arrastada, e depois tenta subir outra vez e vem outra onda. Havia um bocado deste tipo de fenómeno. Não era muito agradável. Mas são algumas características das férias da minha infância. E do Liceu Pedro Nunes, onde estudou, era um bom aluno ou nem por isso? Nem uma coisa nem outra. Acho que era um aluno médio. Lembro-me do Metro Mijas, porque era um estabelecimento icónico. Tenho pena de não ter fotografado ou desenhado todos os grafites que estavam no Metro Mijas. Não era um sítio que cheirasse muito bem. Era uma coisa um bocado estranha. Porque era tipo o bairro alto ao final da noite. Era muito estranho, porque aquilo era um urinol que ficava no meio do largo, do maior largo do Pedro Nunes. O Pedro Nunes era uma espécie de retângulo, e no meio havia o Metro Mijas. Portanto, era um liceu que se organizava à volta de um urinol. Portanto, isso tem uma certa graça. Fazia muitas asneiras na altura? Não, nem por isso. Não fazia. Comparado com os meus colegas, era um santo. Eu fui a Torremolinos na viagem de finalistas do Pedro Nunes, onde se faziam coisas como, por exemplo, alugar uma moto, não pagar, e ir com ela diretamente para dentro da piscina, com a moto. Portanto, eram coisas assim que se faziam. Era o faroeste no sul de Espanha. Outra coisa que se fazia também era, nós tínhamos um hotel com 12 andares, imaginemos, e enviavam-se os frigoríficos e outro equipamento do hotel, porque aquilo tinha kitchenettes, para dentro do pátio interior. Portanto, as coisas caíam às vezes 10 andares até ao pátio interior, um frigorífico, coisas assim. E se alguém quisesse falar com a direção, sim senhor, havia sempre os gajos tinham ocupado o hotel. Era o pessoal de Pedro Nunes que ocupou o hotel, ocupou a direção, tirou de lá o diretor, e estava ele na central telefónica a falar com os estrangeiros e toda a gente. Portanto, era esse o ambiente de Torremolinos. Isso foi das coisas mais espantosas que eu vivi. Foi a viagem mais louca que o Manuel João já realizou. Sim, veio nos jornais todos e tudo. E a partir daí acho que os espanhóis começaram a pôr polícia nesse tipo de viagens. Foi no Liceu Pedro Nunes que conheceu a amiga e atriz Maria de Medeiros? Não, acho que conheci a Maria mais tarde. Mas não tenho a certeza quando. Ou no 12º, ou mesmo no princípio das Belas Artes. Nessa altura já sabia que ia seguir o curso de Belas Artes? No 11º, quando tive que escolher, eu estava em arte e design, hesitei entre a literatura e artes plásticas. E escolhi um bocado à sorte. Não sei. O meu pai era pintor também, e eu fazia banda desenhada regularmente desde os 6 anos. E, portanto, tanto a parte da narração como a parte da imagem seriam importantes para mim. Acabei por escolher a imagem. Manuel, há pouco falávamos de belas artes e de banda desenhada. Quando é que surgiu a paixão pela banda desenhada? Portanto, a banda desenhada foi uma coisa com a qual eu tive contacto desde muito pequeno. Havia uma senhora na rua que vendia livros de banda desenhada em segunda mão e livros em geral, e eu, aí, com 3 ou 4 anos, comecei
comecei a ler coisas de banda desenhada. E a partir dos 6 anos comecei a colecionar a revista Tintin. E é engraçado porque no fim da revista Tintin cheguei a editar nessa mesma revista uma adaptação de um conto do Manuel da Fonseca, que é de Santiago de Cacém. Um conto chamado A Testemunha. E passei, portanto, a minha infância toda e a adolescência a fazer banda desenhada de uma maneira bastante organizada. Era uma coisa que me dava prazer. Era também a única coisa que eu tinha, em vez de ter enfim, em vez de me darem uma semanada, a única coisa que eu tinha na realidade era mesmo o Tintin, e o resto tinha que roubar. O pai do Manuel João Vieira, o pintor João Rodrigues Vieira, em que medida o influenciou para seguir belas artes? E já agora, o que é que ele dizia em relação à banda desenhada? Belas artes, sim, eu tive aulas com o meu pai, tive aulas de modelo e desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes, onde voltei a encontrar o Pedro Proença, que é um outro artista que eu não via desde os 11 anos, quando estivemos na Francisca Arruda, secção de conservatório. E, portanto, para mim era importante aprender a desenhar o melhor possível para fazer a banda desenhada o melhor possível. Portanto, o desenho de modelo era uma coisa que fazia todo sentido. O meu pai achava que a banda desenhada era uma arte menor. Basicamente. Eu não concordava com ele, achava que a banda desenhada era uma arte maior e maior do que a literatura e a pintura juntas, porque juntava as duas. Enfim, tinha essa ideia na altura. Portanto, não concordava com o meu pai nesse aspecto. E a Milu, Manuel João Vieira, o que é feito dela? Qual Milu? A Milu dos filmes? A Milu que o Manuel João Vieira entender. A Milu conheço um, que é o cãozinho do Tintin, e conheço aquela Milu que era aquela rapariga que entrava nos filmes portugueses dos anos 50. Aliás, há uma canção feita num disco com o segundo Galarza chamado Corações de Atum, onde fala um pouco da Milu. Era uma rapariga, com certeza, muito especial. Eu não a cheguei a conhecer e acho que não morreu há muito tempo. Como não sou profanador de cadáveres, não sei. Não a conheci pessoalmente e neste momento vai ser um bocado complicado. Em Portugal, é impossível viver da arte? Em Portugal ainda é possível viver. Em geral. A prova disso é que imensos portugueses estão cá e estão vivos. Viver da arte. Por tradição, em Portugal, quem pratica a arte e não é um artista completamente do sistema, por tradição, tem outros trabalhos. Normalmente, o ensino. Mas podem ser outros trabalhos. Portanto, a maior parte das vezes é isso que se verifica. No meu caso, eu estou a pensar a fazer uma incursão no ensino, mas no meu caso, em vez do ensino, aquilo que eu faço, além de arte, é música. Portanto, também tenho que ter duas profissões para conseguir ter um orçamento mais ou menos equilibrado. Manuel João Vieira, onde é que estava no 25 de Abril? No 25 de Abril de... 74. De 74. Estava a pensar no 25 de Abril de 2010. Estava em Lisboa. Aliás, acho que fiz uma ferida, uma cicatriz no braço esquerdo, a tentar fechar uma janela pela janela em vez de fechar pela parte de madeira da janela. Ainda levei para aí uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que bem uns 16 pontos à vontade. Aliás, vi essas veias todas por dentro a palpitar. Dá um bocado de náusea. Mas não foi da Revolução? Não, foi mesmo de romper o pulso. Felizmente não atingi nenhuma veia vital. Mas estava exatamente nessa localização geográfica, Lisboa. Para si, quais foram as vantagens, se é que as houve, e as desvantagens, se é que as houve, do 25 de Abril? O 25 de Abril é um processo que, no contexto
no contexto político da altura, era praticamente impossível de travar, porque o regime estava ultrapassado, mas ultrapassado já há muito tempo, e quando morreu o Salazar e quando o Marcelo chegou dando alguma esperança de liberalismo, parece-me que a coisa não foi para a frente, quer dizer, não houve uma modernização e mantiveram-se as coisas mais ou menos tal como estavam, com pequenas diferenças cosméticas. Portanto, eu diria que essa foi a razão do 25 de Abril, foi não ter havido, quer dizer, os ingleses deixaram de ter colónias, descolonizaram muito antes, não é? Nos anos 60, 50, quer dizer, era um bocado, nós estávamos um bocado de género, tipo, ultrapassados pelo tempo mesmo. Aquilo era uma coisa... E então as coisas tiveram que ir à última da hora e da única maneira possível, porque o pessoal já não tinha pachorra, os militares de carreira não tinham pachorra para ver os milicianos a ganharem a mesma coisa que eles, para estar para ali numa guerra que não tinha uma solução militar. Essas coisas, não é? Portanto, o que me parece é que era inevitável, basicamente. E teve coisas boas e coisas más, como é óbvio. Portugal está melhor atualmente? Eu acho que Portugal em muitas coisas está melhor do que estava antes, não por causa do... E está pior noutras, mas não sei se a culpa disso é do 25 de Abril. Eu acho que Portugal está mais feio, a arquitetura portuguesa é mais feia, as aldeias portuguesas estão descaracterizadas. Isso é a parte má. Por outro lado, a cultura popular também se esvaiu, até praticamente desaparecer e se transformar em cultura televisiva. Isso também me parece negativo. Mas depois há algumas coisas positivas, como o aumento do nível de vida, todos os índices que existem, que têm a ver com saúde, educação e isso tudo, acho que são positivos. Que também têm o seu reverso, mas acho que... E depois há uma coisa que é porreira, que as pessoas não dão grande valor, que é um tipo de poder dizer mais ou menos aquilo que quer, menos na rádio. Porque antigamente, para dar um beijo a uma rapariga, um gajo podia ser preso. Aliás, antigamente era necessário licença de isqueiro para um gajo acender um cigarro sem ser com fósforos. Portanto, porque a fosforeira nacional era uma coisa importante. Portanto, era este nível. Nós, no fundo, vivíamos numa espécie de país stalinista, só que capitalista. O Manuel chegou a tocar com artistas consagrados da música de intervenção portuguesa, como, por exemplo, Fausto ou Adriano Correia de Oliveira. A música que faz, também ela é de intervenção e de crítica social e política? Eu não toquei com eles. Eu toquei em espetáculos onde eles também figuraram e eu toquei como músico por um lado como músico do Vitorino, toquei num concerto onde também estava o José Afonso, e por outro lado com a minha banda da altura, que era a banda Almôndega, toquei num espetáculo qualquer, não sei se foi em Grândola, num sítio qualquer, agora não me lembro, tenho o cartaz. Na altura, as canções de intervenção faziam parte dos meus heróis musicais. Os outros seriam cantores estrangeiros na área do rock, mas em termos de música portuguesa eram esses, na altura, no fim dos anos 70. Concorda com o ator Nicolau Breiner quando este afirmou que em arte não há lugar para a democracia? Bom, é um bocado difícil para um artista que trabalha sozinho e que faz as suas pinturas calmamente, ou que escreve, portanto, uma arte que é individual. Acho que é um bocado difícil aplicar isso na relação que se estabelece entre o autor e a sua obra. Portanto, acho que é inaplicável sequer essa pergunta. Talvez para um ator como Nicolau Breiner, que está num tipo de arte que envolve mais gente, envolve uma equipa, ele sinta que é necessário um dirigente para coordenar esse trabalho, que nesse caso será talvez um encenador. É uma visão possível,
da parte mas eu acho que se fizeram experiências também mais democráticas, tanto em termos de cinema como de teatro. Mas, basicamente, quando eu faço quando eu faço qualquer coisa, o meu pincel não se revolta contra mim, nem me pede contas, nem faz greve. Portanto, eu não sei nas outras artes como é que é. Acho que determinados realizadores e determinados encenadores necessitam de uma tirania total. Aliás, nós verificamos que há alguma tirania, mas uma coisa é a tirania artística e a outra coisa é a tirania corporativa e outra coisa é a tirania política e outra coisa é um diretor de teatro poder dar-se ao luxo de despedir atores e outras coisas. São coisas completamente diferentes. Uma diz respeito ao produto artístico e outra diz respeito a relações laborais, digamos. Portanto, poderei concordar com isso em certas relações artísticas, mas não em relação às relações com a equipa laborais. E agora eu propunha irmos novamente à música. Gosto de ti. De que é que o Manuel João Vieira gosta? Eu gosto de várias coisas. Gosto de touradas, sobretudo touradas, da pega de Sarnelha. Gosto de linguado com manteiga. Gosto de Santola. Percebes várias coisas. Manuel João Vieira teve várias participações como ator, entre elas numa série do Barbosa do Bocage, que passou na RTP, em que contracenou, entre outros atores, com Miguel Guilherme. Interpretava o padre Agostinho Macedo. Gostou desta personagem? O padre Agostinho de Macedo foi um ilustre homem de letras, e era conhecido como tendo algumas propensões para o deboche e para o excesso, tanto em termos de gula como de luxúria, vários pecados, aliás. E era um tipo que... Mas era um erudito, de qualquer maneira. Tinha os seus lados baixos, como é óbvio. Gostei de desempenhar esse papel, embora, obviamente, esse papel não deva corresponder à imagem verdadeira do verdadeiro Agostinho de Macedo. Portanto, foi um personagem criado. Era muito sui generis, este padre. Uma crítica social à Igreja. Sim, quer dizer, no argumento o padre faz aquelas coisas... É um aldrabão, basicamente. E faz milagres inventados para ganhar dinheiro e coisas assim. É amancebado, enfim. É um padre... É um padre dos antigos, não é? Como há muitos, não é? Por esse país fora. Por este país fora, e havia ainda mais antigamente. Era uma alegria, isto era um país muito giro, em termos de... E hoje em dia continuam com certeza a passarem-se coisas muito giras com os padres. E no mundo catita? Gostou de participar? Mas, para já, em relação... Foi um privilégio contracenar com o Miguel Guilherme, por um lado. Em relação... E o personagem Agostinho era um personagem em que havia algum overacting, havia alguma... Talvez fosse um bocado exagerado. No caso do Mundo Catita é o contrário. Fez um personagem o mais seco possível e o menos exagerado possível. E isso foi importante para haver alguma disciplina, porque eu não tenho formação de ator e demorei muito tempo até perceber alguma coisa de alguma coisa, e mesmo assim acho que ainda não consigo. Eu acho que seria um melhor ator de cinema mudo ou expressionista do que propriamente desta corrente que nós temos agora, que é pseudo-realista. Numa canção dos Irmãos Catita, afirma que se há coisa que lhe faz mal é água mineral. E o licor beirão, Manuel João Vieira? Sim, essa canção é uma tradução de uma canção do Fred Buscalione, que é um grande cantor italiano, que morreu em 1968 ao volante de um Ford Thunderbird cor-de-rosa. Um Ferrari na altura, um carro desportivo. Era assim, tipo umas curvas de Capri, uma coisa assim. Era um tipo interessante. Em relação ao licor beirão, a única coisa que eu tenho a dizer em relação ao licor beirão é que o licor beirão e a família Carrenca Redondo foi das primeiras a compreender a importância da publicidade em Portugal, e faz parte da minha meninice ver os cartazes de licor beirão com aquela placa de madeira pintada de licor beirão e não sei o quê, e isso foi importante para mim.
Sentiu-se lisonjeado. Agora, eu pessoalmente bebo bagaço caseiro. É mais... É a minha bebida favorita, é o bagaço de Trás-os-Montes, nomeadamente de Anelho, quando é bem feito, e Souto Velho, aquela região, Arcoçó, lá. É a minha bebida favorita. E só depois disso é que passo às bebidas de marca, portanto, fabricadas industrialmente. Bate forte. É muito suave. Pelo contrário, é muito suave. Tem que ser bom. Bem feito. É para os nossos ouvintes experimentarem esta aguardente. No fundo, os italianos conseguiram comercializar a aguardente, o bagaço, que foi uma coisa que nós nunca conseguimos. E internacionalizar a grappa, que é bagaço, não é? E nós nunca conseguimos fazer isso por alguma razão que me ultrapassa. Mas, no entanto, Portugal é um país de bom bagaço. É um país que poderia seguir o exemplo de Itália. Neste caso, eu não gosto muito de seguir o exemplo de outros países em relação a coisa nenhuma, mas neste caso, em relação ao bagaço, faria uma exceção. Há dezenas de anos que o Manuel João Vieira faz uma excelente reciclagem musical. Acha que o grande público reconhece esse trabalho? Eu acho que o grande público é o público, por exemplo, do Tony Carreira. Portanto, não me parece que o grande público tenha algum tipo de atenção em relação à minha música. Acho que passa completamente ao lado. Portanto, essa é a minha resposta. O Manuel João Vieira acha que existe ainda um grande provincianismo com a língua portuguesa? Eu acho que existe... Com a língua não sei. Eu acho que a língua portuguesa está a ficar... Eu achava piada quando escrevia farmácia com PH. Portanto, eu nessas coisas sou rigorosamente conservador em relação à língua. E sou contra os acordes ortográficos. Por outro lado, em relação à rápida subida do número de pessoas no sistema de ensino, essa rápida subida não foi acompanhada e nem, talvez não pudesse ser pela mesma qualidade da altura em que havia muito menos gente. Foi necessário muito mais professores. Há aqui um fenómeno qualquer em que, de facto, se verifica que muita gente não sabe falar nem escrever português hoje em dia. E mesmo ao nível da política. E as pessoas têm dificuldade em articular português. Eu diria mesmo que parecem ter problemas muitas pessoas parecem ter problemas de Parkinson ou parecem estar completamente embriagadas quando falam português, mas não, estão perfeitamente normais e falam daquela maneira. E não beberam o bom bagaço português. E não beberam, muitas vezes terão bebido apenas água e, no entanto, dizem disparates bastante grandes. E o reflexo disso é aqueles maravilhosos programas de televisão, assim se fala em bom português. Mas, enfim, eu acho que é giro. Uma coisa que eu tenho pena também é de estarem a perder as pronúncias locais. Eu acho que tudo aquilo que é contra a diversidade é mau. E as pessoas associam muitas vezes as pronúncias típicas da sua origem e da sua originalidade à pobreza e a não ser moderno. Nós temos uma visão muito provinciana do que é ser português. Achamos que ser português é ser da cidade. Na realidade, o que se passa é que há um êxodo do interior para as periferias das cidades e uma perca de identidade cultural e uma procura de se identificarem em qualquer coisa que acham que é moderno, que é televisivo, mas que na realidade é lixo. O Manuel João Vieira considera-se um Fernando Pessoa da canção popular, uma vez que não compõe nada de lixo. Não, o Fernando Pessoa era um gênio. É uma coisa próxima daquilo que podemos chamar um gênio, embora o gênio seja uma forma duvidosa de classificação do pensamento de uma pessoa ou da atividade de uma pessoa. Portanto, não. Eu diria que em relação à música, tenho um comportamento um bocado mais lúdico e mesmo lúbrico. Portanto, não me considero propriamente um gênio. Simplesmente não gostava que me chamassem Manuel João. Então, eu tenho tendência para inventar nomes, de maneira que fui inventando vários nomes para os líderes dos diversos grupos que, entretanto, foram surgindo. E o candidato Vieira? Como surgiu o candidato Vieira? Houve uma ideia... o Pedro Portugal tinha tido uma ideia para um programa de televisão
que seria um presidente, que seria o candidato de Vieira. Eu achei que se devia fazer um site. O Filipe Melo começou a fazer um site, começámos a fazer jam sessions de ideias. Comecei a pôr algum texto com a colaboração de Pedro Proença e do Fernando Brito. Mas depois, quando vi que aquilo começava a ter um determinado eco lá fora, comecei a perceber que era possível passar do mundo virtual para o mundo real. E então a minha ideia foi essa, de fazer um personagem virtual a viver no mundo real. Isto é, fazer com que um personagem de ficção vivesse na realidade e tentar alterar a realidade a partir da ficção. E é isso que eu acho interessante no trabalho do candidato Vieira, que aliás só desisto se for eleito. Provavelmente, se entretanto morrer, gostava de dizer que não considero isso uma desistência, porque vai continuar a lutar. No além-túmulo, continuarei a lutar para ser presidente. Sim. Manuel João Vieira, íamos agora ao samba número 1, uma música do álbum mais recente de Manuel João Vieira. Sim, esta canção é toda do Fernando Brito, tanto a letra como a música. Com música e letra de Fernando Brito, que é um professor primário em Santarém, que está neste momento preso por determinadas coisas que eu não posso dizer. Mas tem um excelente gosto musical. Samba. Gosta de samba? É sobretudo tráfico de sabonetes. Eu gosto de tudo. Sim, eu gosto de samba. Aliás, gosto do Brasil? Gosto de quase todas as formas de música, menos algumas. Gosto do Brasil? Nunca lá estive. Mas, à partida, por aquilo que eu ouço das canções do Dico Farney, parece ser um sítio maravilhoso. Há um ditado popular que diz: de médico e de louco, todos temos um pouco. O Manuel João Vieira tem mais de médico ou mais de louco? De médico e de louco, todos temos um pouco. Eu acho que Portugal, por vezes, parece um hospital de malucos. Estive no outro dia no Júlio de Matos e pareceu-me que é isso. Temos todos um pouco porque vivemos num grande hospital psiquiátrico. Portanto, há uns que são médicos e há outros que são loucos. Eu entrei no hospital só para falar com uma amiga minha, que é psicóloga, que estava lá dentro, e quando fui embora, perdi-me. De maneira que perguntei a uma pessoa que estava a passar onde é que era a saída. O senhor já com uma certa idade, ele disse-me: olha, há 50 anos que estou à procura da saída. E é um bocado isso. Portugal, eu tenho 48 anos e Portugal há mais do que isso. Costumavam dizer 48 anos de fascismo. Mas eu acho que há mais tempo do que isso que estamos à procura da saída do Hospital de Malucos e não sabemos onde é que está. Alguém engoliu a porta. E Serralves? Gostou de ter as obras expostas em Serralves? Sim, eu gosto das obras como postas, porque como peixes às postas. Serralves é um museu importante. É como não é um mercado. No mercado há peixe em postas, mas Serralves tem obras expostas. No hino oficial da campanha às presidenciais diz que temos casas e hotéis, pontes e bordéis. O que é que falta em Portugal? Em Portugal não falta assim tanta coisa, porque nós, tudo aquilo que há de mal lá fora, nós copiamos. Portanto, a única coisa que falta é talvez copiarmos algumas coisas boas, no fundo. Ou então tentarmos talvez acreditar em nós próprios e na nossa originalidade e fazer cocó. O tempo voa. O tempo voa. Estamos quase a terminar a nossa entrevista, mas antes vamos a uma rúbrica que é direto à cabeça. Eu dou duas hipóteses. O Manuel João escolhe uma. Pode ser? Com certeza. Bora lá. Benfica ou Sporting? Portugal. Vinho tinto bem encorpado ou uma cerveja bem gelada? Bagaço. Cavaco ou Sócrates? José Jorge Aletria. Loiras ou morenas? Ruivas. Romance ou hardcore? Hardcore e romance. Numa palavra, a vida é? É um mundo. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM.
para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.